Vamos então para João 15 e o verso de número 16. Vamos a uma outra passagem, a qual vamos analisar e estudar, né? Então, nosso interior foi chamado para ser amado por Deus, zelado por Deus, querido, cuidado constantemente e bendito, né? Deus, de tanta comunhão conosco, diz a palavra que Ele começará a bendizer, a falar bem sobre os efeitos do nosso interior, da formação que estamos tendo como filhos dele, né? E no dia que Ele nos receber no céu, Ele vai dizer: venham, benditos de meu Pai, tenham por herança, vocês merecem essa herança porque vocês estão sendo formados, vocês se fizeram filhos de Deus pelo poder que receberam. Que lindo, né? João 15 e o verso 16 diz assim: não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. O seu interior por si só, em natureza, não escolheu inicialmente a Deus, mas Ele é quem escolhe o interior humano. Deus trabalha chamando a atenção de nosso interior humano para se voltar para Ele. Deus escolheu o que na sua vida? A raiz de sua existência, o seu interior completamente. Para não ser destruído, para não se deteriorar, para ser curado das feridas e sarado, para ser abastecido de graça de Deus e do cuidado dele, então segue-se o plano para o ser interior. Não foste vós que escolhestes a mim, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. O verso diz: e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Nosso interior para Deus tem um plano a viver extraordinário. Qual é? Ir e dar fruto. Viver com frutos, e frutos que tenham qualidade de sustentabilidade. Isso caracteriza que Deus não deseja que o seu interior pereça, mas que seja a ponto de ser abundantes em frutos sustentáveis. Ou seja, a garantia de que Deus tem um cuidado e um preenchimento ao interior humano muito maior do que naturalmente ele tenta se preencher sozinho, né? Ao mesmo tempo que acaba perecendo e se deteriorando em si mesmo, quando o ser humano não dá lugar para Deus, né? Para dar muitos frutos é porque existe poder de vida mesmo, não somente para evitar que o interior pereça, mas que ele produza fruto de vida. Vamos para Gálatas 4. Então aqui o versículo nos mostra, né, o quanto o Senhor quer cuidar do nosso interior a ponto de sermos não só curados, não só feitos filhos de Deus, não só protegidos de perecer, mas também de darmos frutos, ou seja, recebemos um tipo de vida que dê muitos frutos, né? O vosso fruto, para que vades e deis frutos, o vosso fruto permaneça, ou seja, fruto sustentável, um interior tão firme que dá fruto e o fruto permanece. Gálatas 4 e o verso 30 diz: mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava seu filho, pois de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Bom, Deus está falando aqui do filho da escrava, que é o filho de Agar, que é Ismael, filho de Abraão, e o filho de Sara, que é o filho legítimo da promessa. Está dizendo sobre esses dois tipos de filhos de Abraão, que Abraão teve. Deus tinha o melhor para Abraão, um filho do milagre. Mas então Sara quer dar uma ajuda a Deus e por essa razão Ismael nasce. O que muitas vezes, semelhantemente às iniciativas do cuidado de Deus e de nossas atitudes interiores próprias, acontecem.
Deus tem um cuidado mais específico ao nosso interior, enquanto muitas vezes estamos indo atrás de dar um jeito de cuidar do nosso interior pelas inúmeras formas próprias, o que toma o espaço e lugar de Deus em atuar para ser completo em nós. Se somos apegados aos nossos próprios caminhos e modos, não conseguimos herdar dentro do nosso interior realmente de tudo o que Deus tem para nos falar e de toda a forma de interpretação e de plenitude de que Ele espera que nós venhamos entender, desfrutar de Sua palavra, vida e de Sua abundância. O nosso interior deve ser livre dos efeitos e importâncias que querem ser tão devastadoras no mundo exterior, a fim de que então nós possamos herdar de toda a grandiosidade de cuidado que Deus quer nos entregar todos os dias. Deus escolheu o seu interior para dar as bênçãos da qualidade nobre que Ele tem, né? Então, nosso interior, os frutos dele como filhos, não pode ser frutos de escravo, ou seja, frutos de uma vida na mente natural, uma vida sofrida, uma vida que está indo por direcionamentos que perecem, mas frutos do Filho da promessa. Qual a promessa genuína de Deus para os frutos do seu interior? Frutos de vida com abundância, da vida com a comunhão de plenitude, que dará frutos de poder, porque serão frutos de um interior feito Filho de Deus. Amém? Glória a Jesus por isso, né? Amém? Glória a Jesus por isso, né? Vamos para Efésios capítulo 1. Está pertinho aqui. E o verso 4 diz assim: Pois Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Veja bem. Diz, pois Deus nos elegeu. Elegeu o quê? O interior, para nele ser antes da fundação do mundo, né? Olha que interessante essa formação do ser. Estamos entrando agora na matéria de formação. O seu interior, ele é feito para um propósito já encaminhado em Deus e não para viver aquém de esperar dia a dia o que vai acontecer e se ferir. Não. Diz aqui, pois Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos o interior humano em raízes de essência, santos, diz o versículo, irrepreensíveis diante dele, segundo a forma tão próxima de que ele tem e está dentro do nosso interior, em amor. Deus deseja cuidar tanto do seu interior a ponto de que ele viva, além de longe de deteriorização e feridas, em vida, em frutos, em qualidade de sustentabilidade e em vida de amor. Diz o versículo que Deus escolheu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ou seja, santos em amor, irrepreensíveis como? Onde? No amor e em amor. Uma construção diária de nosso interior para com Deus, passivamente, gradativamente, na forma de ser santo no amor. Completo, né? Santo quer dizer completo no amor, inteiro no amor. O mundo vive no amor, mas não de forma santa e pura. Os filhos genuínos de Deus são aperfeiçoados e refinados no amor, que é santo, o verdadeiro amor. Uma qualidade máxima de vida com Deus e essência enriquecida nele. A santidade é algo inteiro, íntegro e completo, total em devocional. O plano de Deus para o interior em cuidados é que vivêssemos em amor inteiro. Quando fala amor santo, completo, pleno, santo, ou seja, puro e totalmente dedicado em zelo em Deus. 1 Pedro
e o capítulo 2, vamos ver o que nos diz a palavra, né? Então, concluindo esse versículo que nós lemos, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Que maravilha, né? Que bênção. Então vamos para 1 Pedro, capítulo 1 e o verso 2. Eleitos por Deus segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Veja bem, ou seja, tratando do nosso interior, diz o versículo, tratando do momento em que o interior humano foi criado por Deus, quais eram os pensamentos de Deus em respeito do interior humano? Diz aqui, o interior humano é eleito segundo a presciência de Deus Pai, porque o verso diz eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Interessante observar que não somente os seus dias, os seus anos, a sua vida exterior está no conhecimento de Deus, em ciência do que será a sua vida e futuro, mas especificamente, Deus tem um plano para a criação e formação do seu interior nele, gradativamente nos dias de existência terreno também, né? Porque o versículo diz eleito segundo a presciência. Ciência é estar sabendo de um ato certo, confirmado. Presciência é ficar sabendo desse ato confirmado e certo antes do tempo que ele acontece. Então, quando diz o versículo eleito segundo a presciência, está dizendo o conhecimento de Deus antes mesmo da nossa existência, né? Então, o versículo nos fala que Deus tem um plano para a criação da formação do seu interior nele, gradativamente nos dias terrenos também, né? O interior humano é eleito segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Onde o interior humano foi feito? Quem estava presente neste momento? E Pedro, movido pelo Espírito de Deus, nos fala. Vamos ver. O interior humano é eleito segundo a presciência de Deus Pai. Aonde? Na santificação do Espírito Santo. Ou seja, o interior humano foi criado quando o Espírito Santo estava presente e com a inteireza de dedicação inteira, porque santidade significa inteireza de dedicação completa. Então, quando o versículo diz eleito segundo a presciência de Deus, aonde? Na santificação do Espírito Santo, é na dedicação do Espírito Santo, diante da dedicação do Espírito Santo. Então diz aqui, o interior humano foi criado quando o Espírito Santo estava presente com a inteireza de dedicação inteira, santa do Espírito Santo, em estar presente nessa construção. Ou seja, você foi criado interiormente no seu espírito, diante de uma presença santa, dedicada e inteira e pura. Uma presença inteiramente envolvida e entregue em dedicação à presença do Espírito Santo, no momento que o seu interior estava sendo criado. Porque o Espírito Santo devia estar presente no momento em que o interior humano foi criado. Qual a influência que isso traria ao ser humano? E diz as Escrituras dois propósitos específicos. Onde o interior humano foi criado na santificação do Espírito Santo para aí o versículo diz, criados, eleitos segundo a presciência de Deus Pai na santificação do Espírito para a obediência. Ou seja, dentro do nosso interior humano já há essência, reflexos influenciativos pela presença do Espírito Santo. No momento em que o seu interior humano foi criado, levando o interior humano a ser voltado e santificado para Deus, a formação de ser segundo a santificação divina, isso apercebendo ou não o ser em si mesmo. Por quê? Porque o ser interior foi feito à imagem e semelhança de Deus. E porque no momento em que ele foi construído a presença do Espírito Santo, em influência santa, estava ali. Como diz 1 Pedro 1:2, eleito segundo a presciência de Deus Pai,
na santificação, diante da santificação do Espírito Santo, para a obediência. Porém, ao nascer, as coisas exteriores deixam desapercebido o ser interior na sua genuína essência e o desfocalizam, distraem com as coisas exteriores o interior e imateriais deste mundo. E diz as Escrituras dois propósitos específicos. O interior humano foi criado na santificação do Espírito, presença do Espírito Santo, para a obediência. Apenas dotado de um Espírito Santo de Deus com o interior humano, desde o ser formado, é que realmente poderíamos cumprir o primeiro propósito em Deus. Qual era da nossa existência? Para a obediência. A obediência. Obedecer. Amém? Glória a Jesus por isso, né?